Estamos de volta aqui com o Business Club. E aí, Juarez, agora eu estou curioso com o seguinte. Se a gente tivesse realizando essa entrevista com a Qualitar um ano atrás, me corrija se eu estiver exagerando, a gente provavelmente estivesse falando sobre redes sociais o tempo inteiro. Né? Isso. A gente já fez 2/3 do programa e praticamente não tocamos no assunto. Uhum. Isso significa dizer o seguinte, existem múltiplas tendências nesse mercado. Isso. Ou é impressão minha? O ecossistema digital, ele é muito diverso. Então, existem realmente, você está coberto de razão quando afirma isso. Tem muitas tendências e para várias áreas. Então, quando você vai para... redes sociais já são um fenômeno que estão acontecendo. As empresas já se prepararam, já estruturaram. Algumas ainda estão se estruturando, mas é um assunto que já faz parte do nosso dia a dia. Tem outras coisas que estão acontecendo, como a segunda tela. Então, as pessoas quando estão assistindo TV... Só para o pessoal que está em casa, o fenômeno da segunda tela é aquela coisa de sentado no sofá, assistindo TV e mexendo com o smartphone. Isso. Ou com Ao mesmo tempo que a pessoa está vendo um comercial, a pessoa está lá acessando o Twitter, o Facebook, enfim, ela está navegando na internet. Então, isso tem muitas possibilidades, tanto para as empresas, para as agências, quanto para os anunciantes e para o telespectador. E o curioso é que, assim, quando a gente, um tempo atrás, falando um pouco mais historicamente, você tinha tendências de tecnologia que se sobrepunham, né? Você via uma onda, depois vinha outra onda, depois Isso. outra onda. O que a gente está percebendo agora, me corrija mais uma vez, é que você tem múltiplas tecnologias novas surgindo, novas possibilidades todas ao mesmo tempo, e uma não necessariamente exclui a outra. Isso. Né? Por exemplo, os aplicativos não necessariamente impediram o fenômeno da segunda tela, que não necessariamente substituíram as redes sociais, ou que muito menos acabaram com os websites. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Essas coisas todas convivem nesse ambiente... Convivem, apesar de que alguns vão tomando um pouco mais de espaço do que as outras. Então, o que a gente vê para o futuro? Baseado em estatística mesmo. O número de computadores vendidos está diminuindo, tipo de PCs, com relação à venda de smartphones. Então, a gente vê um número de smartphones chegando no mercado muito grande, muita gente comprando. Então, você apostaria na tendência de daqui a pouco objetos como esse podem desaparecer? Como primeiro vai ser o PC mesmo, aquela torre com a TV, com o monitor, eu acho que ele vai... Aquilo some. Vai diminuir bastante. Não some completamente, porque até disso de vinil a gente tem hoje ainda. É verdade. Mas algumas coisas vão decrescer a quantidade de usuários. E eu acredito que o que vai crescer bastante é a parte de smartphone. Essa área está crescendo bastante. No futuro vem aí o Google Glass, que vai fazer com que você interaja de uma maneira diferente com... Você já teve a oportunidade de ver o Google Glass? Não. Eu já assisti vários vídeos, várias coisas assim, mas não usei não. Eu também não. Ainda estou super curioso com isso. Dizem que o sujeito fica meio... usa aquela coisa, né? Para quem não sabe, o Google Glass é aquele óculos que a Google lançou que projeta uma imagem dentro. Isso. E você consegue ter geolocalização, serviço de smartphone qualquer na lente do óculos. Dizem que a pessoa fica conversando com a outra olhando para um outro canto, assim, né? Fica uma conversa meio desfocada. Né? Mas eles devem, enfim, saber o que estão fazendo. Me fala uma coisa. A gente falou sobre essa coisa do crescimento dos smartphones. Como é que você enxerga a existência ou o crescimento dos aplicativos? Tá certo? Nisso. Se há um crescimento dos smartphones e se os aplicativos foram criados para te oferecer serviços onde você está, ou seja, junto com o teu smartphone, como, por exemplo, checar se aqui perto tem um Starbucks ou um Pão de Açúcar, qualquer coisa que vale. Como é que você enxerga o comportamento do desenvolvimento de aplicativos daqui para frente? Eu acredito que é um mercado em plena expansão também, porque nada mais é do que uma consequência um leva o outro. É meio que a história do ovo e da galinha, porque aumenta o número de smartphones vendidos, o mercado vai abrindo, vai atentando para isso e aí, consequentemente, novos aplicativos são desenvolvidos. Tanto que existe agora um aquecimento muito grande nesse mercado mobile, que no fim das contas, ajuda muito no relacionamento, tanto de negócios quanto marcas, quando bem trabalhado com o consumidor. Você não acha que os aplicativos são... assim, o que eu estou tocando nesse assunto, mais uma vez,
Porque me parece que do ponto de vista da estratégia da marca, me pareceu uma das ideias mais eloquentes nesse sentido, no sentido de dizer, olha, eu estabeleço um relacionamento muito cotidiano com a marca do meu banco, por exemplo, com a marca da companhia aérea que eu uso, por exemplo. Não te parece a mesma coisa? O que você imagina sobre isso, assim, do ponto de vista de marketing? Tá. Eu imagino que as empresas precisam, elas não podem pensar em estar só por estar. Elas precisam agregar. Então, algumas empresas, por exemplo, elas, quando não tem muito o que disponibilizar para um consumidor, elas fazem aplicativos úteis para que esse consumidor utilize de uma maneira relacionada. Então, por exemplo, uma construtora, ela pode simplesmente fazer um aplicativo que é uma fita métrica. Para, enfim, você que você comprou um apartamento, vai ter que medir, vai ter que ver algumas coisas, ele faz coisas do tipo. Então, não necessariamente vai estar ligado ao desempenho... A comprar um apartamento, exato. por exemplo. Mas coisas relacionadas que vão ajudar a sua vida. Entendi. Então, ainda assim é poderoso. Muito poderoso. Tá. Outra dúvida, que é uma coisa que me ocorre. O futuro dos websites. Eu ainda... Em que pese eles não terem sumido, mudaram muito, né, da forma como nós conhecemos no passado e ainda estão aí, né? As pessoas ainda divulgam muito, assim, a gente vê as campanhas, a gente vê os anúncios e no geral você tem lá www.qualquercoisa.com.br. O que tu prevê para eles? Eu acho que a internet como um todo vai crescer, agora a web vai diminuir um pouco. O que é web? É você acessar www. alguma coisa para... www, World Wide Web. Isso. Algumas empresas são temerárias em confiarem sua estratégia apenas numa plataforma. Então, imagina que você coloca todas as suas armas dentro do Facebook e acontece alguma coisa no Facebook. E a gente vê, o Orkut deixou de existir. Então, as empresas, o correto é elas pulverizarem de acordo com o grau de atuação delas, o nível de atuação, porque também algumas não funcionam bem para a necessidade dessa empresa. O website ele tem a capacidade de catalisar tudo, ele consegue juntar tudo e organizar melhor essa informação. E aí uma tendência muito forte hoje, uma realidade, é os websites estarem bem convergidos com as redes sociais, bem integrados. Então, um acaba ajudando o outro em vários aspectos. A rede social acaba puxando o tráfego para o site leva para a rede social, e aí esse hub... acaba se retroalimentando. Exatamente. Tá. Então, uma última pergunta de tendências. Aonde você acha que vão as redes sociais? Veja, para você compreender. Que eu sei que elas serão substituídas, eu acho que ninguém discute mais isso, certo? Um dia a gente não terá mais o Facebook como a gente conhece, haverá uma outra, enfim, há muita gente falando isso, né? Acho que isso é uma possibilidade. Mas em termos mais de utilidade e de conceito, aonde você acha que as redes sociais vão nos levar? Tá. Se a gente prestar atenção no comportamento do Facebook, a gente vê que o Facebook agora ele está tentando fazer com que nossa vida esteja linkada a ele. No seguinte sentido, já existe balança, se você comprar, talvez até no Brasil, nos Estados Unidos é uma balança que você vai colocar, ela vai medir o seu peso, sua gordura corporal, vai medir sua massa muscular e vai disponibilizar no Facebook ou em um site. E aí você vai pelo Facebook acompanhar o seu crescimento. Então, várias coisas que estão fora da vida online já estão se integrando com essa vida online. E o que as redes sociais estão tentando fazer cada vez mais é justamente trazer essas pessoas, o hábito de vida delas, para convergir com o online. Então, o futuro das redes sociais vai ser mais... Tá sendo já por esse caminho. De tirar a nossa vida offline e disponibilizá-la também online. Isso, exatamente, para facilitar a vida das pessoas. Então, antes, quando você tinha tudo, basicamente, era online, agora suas coisas fora da internet estão passando para a internet. Então, você vai ter uma geladeira que vai estar conectada a uma rede social, você tem uma balança que já se conecta com a rede social, você tem um relógio que se conecta com a rede social... você vai correr e aí esse aparelho, seu relógio, seja o que for. Nike Plus, por exemplo. O Nike Plus, ele manda informações para a sua rede social. Então ela vai tentar trazer os seus hábitos do dia a dia para lá. Tá. Ou seja, não é a discussão online ou offline, o conceito muito bacana que é o de on life.
Ou um in-life. Ou in-life, para que seja. O on e off se transformaram em in. Uma última pergunta para a gente encerrar. Tá. Os próximos passos da Qualitari. A Qualitari, ela está trabalhando bastante nessa pegada de se conhecer e saber o que ela realmente tem paixão por fazer. Então, a gente deu alguns passos de abrir mercado, esses trabalhos para Honda, Oswaldo Cruz foram consequência disso. Agora a gente está numa pegada muito de conseguir ajudar a vida das pessoas. E aí esses produtos mesmo... O Silo e o Love Mind. Exatamente. O Silo e o Love Mind são uma consequência de a gente... o que a gente pode deixar de... digamos, de herança para o mundo. De legado. Perfeito. E aí a gente vai começar a trabalhar, já está trabalhando em cima disso. E tem outra coisa também que a gente está trabalhando em cima de um projeto social, justamente para ensinar jovens carentes sobre empreendedorismo criativo, ensinar sobre redes sociais, o ambiente digital. A gente quer ajudar essas pessoas a elas conseguirem tocar um negócio na comunidade delas para que elas possam se desenvolver. Então, a gente está juntando um pouco essa questão de ajudar no que a gente faz e também ensinar o que a gente já aprendeu, enfim, deixar um pouco para o mundo a bagagem que a gente está tendo. Isso Maravilha, vai ser uma experiência bem bacana. Muito nobre, muito bacana. Obrigado pelo papo, tá bom? Eu que agradeço. Sucesso para vocês, tá bom? Sempre aberto a novas conversas. Bacana. Business Club vai ficando por aqui. Até a próxima semana. Um grande abraço.